Fala galerinha, bora! Um videozinho legal aí sobre o obstáculo é o caminho. Tô terminando a primeira parte desse livro, onde ele fala sobre os obstáculos que podem servir como impedimento de algo nas nossas vidas, ou eles podem ser uma oportunidade de melhora. Já falei com vocês em vídeos anteriores sobre uma coisa que eu gosto muito. E eu brinco muito sobre isso que eu falo, que é o seguinte, com as ferramentas certas, um homem faz qualquer tipo de serviço. Então a gente já sabe e a gente já construiu isso na nossa mente com tudo que eu falo com vocês, que dominando as habilidades, possuindo as ferramentas, nada é impossível. E aí eu fiquei com uma frasezinha que eu acho muito interessante desses capítulos e eu vou ler alguns pedaços aqui para vocês. Obstáculos iluminam novas opções. E aí eu fiquei pensando muito no quanto a atividade física acaba nos ensinando sobre esses obstáculos. Por que eu tô falando isso? Quando a gente quer aprender um movimento novo, seja em qualquer esporte, a gente tem um obstáculo, a gente tem um entravamento motor. Eu não domino aquela habilidade, tampouco tenho o conhecimento de como aquela ferramenta funciona, se eu estou falando de algum equipamento em específico. Exemplo, por exemplo, ficou mal, hein? Fala sério. Mas, por exemplo, uma barra de levantamento de peso olímpico. Se eu não domino aquela habilidade, se eu não tenho aquele desenvolvimento motor, tampouco eu sei usar aquela ferramenta. Então, quando eu adquiro aquela habilidade, aprendendo a usar aquela ferramenta, eu desenvolvo uma nova capacidade física. Então, a atividade física me ensina muito sobre como eu preciso dominar as outras áreas da minha vida. Se eu preciso ultrapassar um lago e eu não sei nadar, eu não domino a habilidade de nadar e eu não vou conseguir utilizar aquela ferramenta que é a água para eu poder transpor aquele lugar. Então, um obstáculo, na verdade, é uma oportunidade que você tem de melhorar enquanto indivíduo. Entendem o que eu estou falando? Os obstáculos são uma maneira muito simples que eu enxergo, que Deus coloca nas nossas vidas para que possamos adquirir novas habilidades sobre aquelas ferramentas. Então essa chave para mim de hoje, com isso que eu estou lendo aqui, é maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês. Vou ler mais um pedacinho que eu achei muito legal sobre o quanto a gente precisa entender que os obstáculos, sim, de fato, são uma oportunidade para que nos tornemos pessoas melhores, seja a nível de emagrecimento, seja a nível de hipertrofia, melhora de performance, seja a nível de prosperidade financeira, seja em qualquer área que você quiser na sua vida. Se você enxerga algo como um obstáculo, entenda, você tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor nesse lugar que você tem tanta dificuldade. Então vamos lá. Uma coisa é ser oprimido, desencorajado ou perturbado por obstáculos. A gente está falando de uma pessoa pessimista que enxerga os obstáculos como um entrave na sua vida. Isso é algo que poucos são capazes de fazer, mas depois de controlar as suas emoções, ser capaz de ver objetivamente e permanecer firme, a próxima etapa se torna possível. Uma inversão mental na qual você está olhando para o obstáculo, mas você não está olhando para o obstáculo, mas para a oportunidade dentro dele. Então, o livro fala uma coisa que é muito interessante. Obstáculos, quando nós enxergamos eles, a gente tem duas oportunidades: se travar por eles ou enxergar de fato uma oportunidade de crescimento. Percebe que tudo parte daqui? O obstáculo é o mesmo. A forma como você enxerga esse obstáculo é que diferencia o seu resultado.
Uma outra coisa que eu acho muito interessante sobre isso é exatamente essa oportunidade de crescimento que temos. Então, se eu entendo que o meu obstáculo pode ficar muito grande se eu não sei lidar, por exemplo, com as minhas emoções me abafam, me cegam e escurecem o que eu precisaria para poder enxergar de fato com a razão uma nova oportunidade de aprendizado de habilidades sobre aquela ferramenta. Então, olha que legal, tudo que eu falo com vocês hoje é sobre clareza de algo, propósito em algo, objetivo em algo. Quando você enxerga o obstáculo maior do que deveria, você escurece o que você está querendo desenvolver. É como se aquele obstáculo fizesse sombra sobre a sua mente e você não consegue desenvolver sobre aquilo. Gestão das nossas emoções. Isso é um ponto fixo em tudo que eu estudo atualmente. A razão deve sobrepor as suas emoções. Ah, Lucas, eu vou virar um cara insensível? Não. Você vai tratar melhor as suas emoções. Nenhuma decisão baseada nas nossas emoções vai ser melhor do que quando a razão se sobrepõe à emoção. Isso é um fato. E aí achei muito legal isso. Ele fala sobre esses obstáculos e o quanto os atletas têm essa virada de chave na vida quando eles conseguem sobrepor aqueles obstáculos. E aí eles falam de psicólogos, né, que chamam esse crescimento adversário e crescimento pós-traumático. Eles deram um título, esses psicólogos deram um título para esse crescimento. Atletas tiveram algum problema ou conseguiram se sobrepor a esse problema. Então, aquilo que não me mata de fato, né, fortalece. É um clichê, mas grandes atletas tiveram resultados expressivos quando em algum momento das suas carreiras tiveram um entrave, tiveram um obstáculo. Então, os psicólogos chamam isso de crescimento adversário e crescimento pós-traumático. Achei bem legal compartilhar isso com vocês e o livro ele tem até então duas partes. Uma falando sobre os obstáculos e que de fato a gente precisa transpor eles. E a segunda parte agora fala sobre, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, ação. O segredo de uma vida próspera está no movimento. E aí já falei com vocês uma vez sobre isso e vou repetir. Uma água, ela pode ser podre, parada, ou ela pode ser rica e abundante se ela for um rio em movimento. Quem vocês querem ser? Uma água podre, parada, sujeita a doenças, ou um rio que flui e leva ao crescimento do indivíduo? Reflitam, galera. Semente plantada. Deus abençoe a vida de vocês.